Bem-vindo. Obrigado. Este Prazer em estar convosco. entendimento do PS com o PSD para a eleição do vice-presidente, já temos um vice-presidente da Assembleia da República, finalmente. Isto não foi uma borla ao Chega, este entendimento entre os dois maiores partidos, PS e PSD? Eu, antes de mais, cumprimentar a todos e a todas. Eu percebo que se possa tentar tirar esta eleição, mas na prática não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que nós chegamos a uma situação de bloqueio institucional. O Partido Socialista disse desde o início que seria oposição, mas há que definir o que é ser oposição. Oposição não é bloquear institucionalmente o Parlamento. Oposição é garantir que o Parlamento funciona para que se possa discutir aquilo que interessa, que são as questões programáticas e que são as medidas que têm impacto na vida direta das pessoas. E, portanto, isto começou mal, começou muito mal. Aquilo que se percebeu é que no primeiro momento, no primeiro ato do recém-empossado ou do primeiro-ministro indigitado, ele falhou. Falhou porque demonstrou impreparação, demonstrou desconsideração e até alguma imaturidade na forma como deve funcionar o Parlamento. Aquilo Então, que é normal numa democracia madura é que quando se ganha, e o PSD ganhou, por muito pouco, mas ganhou, com isso se ganha responsabilidade. E a responsabilidade é de procurar os consensos necessários para, pelo menos, as instituições funcionarem. O normal seria falar connosco e dizer, bom, nós temos um candidato a presidente, nós gostaríamos que este processo corresse sem qualquer tipo de problemas, qual é a vossa disponibilidade para isso? Não, o que aconteceu não foi nada disso. O que aconteceu foi foi partir do pressuposto que o Partido Socialista aprovava os candidatos que o PSD queria apresentar sem que connosco tivessem falado. Ora, isto não funciona houve uma assim na imprudência democracia. por parte do PSD. Eu acho que houve uma incapacidade total de liderança, houve uma impreparação. Vamos ver, é óbvio que teria que se fazer isso. Sempre se fez. Mas está praticamente a queixar-se da mesma coisa que se queixou André Ventura, de não ter havido uma conversa. Não, é que André Ventura, vamos ver, André Ventura é o caos. É preciso que as pessoas percebam a diferença do Partido Socialista. O Partido Socialista faz oposição, com propostas, com alternativas. André Ventura faz uma oposição de caos, de anarquia. Nós nunca sabemos o que é que o André Ventura quer. Aliás, há uma coisa que sabemos. Ele quer desesperadamente aquilo que diz que os outros é que querem. E eu vou traduzir. Ou seja, ele que se queixa tanto dos outros quererem andar à procura, perdoem-me pela expressão, do tacho, a coisa que até agora apenas reivindicou foi a oportunidade para ter algum destes tachos. Desculpem uma expressão, eu não gosto de utilizar, mas é merecida para quem a usa. Que é, até agora o que André Ventura quis foi estar no governo, foi fazer parte do sistema político, sem para dizer que está fora do sistema político. Bom, isto é o caos, é a anarquia, nós nunca sabemos com o que é que podemos contar, isto não é uma oposição construtiva. Da nossa parte sabem com o que é que contam. As instituições têm que funcionar. Não funcionaram num primeiro momento porque o PSD não quis. Chegou uma altura que foi importante dizer basta, nós temos aqui uma solução, vamos pôr isto a funcionar. E foi o que fizemos. Não Se o foi o que PSD aconteceu. se vir em apuros no futuro, lá vem o PS ajudar ou não é isso que está em Não, não causa? é isso que está em causa. O que está em causa é que nós precisávamos de ter as instituições a funcionar. Fazer oposição não é ter o Parlamento bloqueado do ponto de vista da sua presidência. Para nós podermos discutir o que interessa, nós precisamos ter um Parlamento a funcionar. E o Presidente da Assembleia não é uma questão programática. Eu vou-vos dar um exemplo de coerência do Partido Socialista. O Partido Socialista nos Açores votou a favor do Presidente da Assembleia. Falaram connosco. Foi o primeiro ato, foi a constituição do Parlamento. No segundo ato, que foi a aprovação do programa do Governo, e nos Açores vota-se o programa do Governo, o Partido Socialista votou contra, por uma questão muito simples. O primeiro era uma questão institucional, o segundo era uma questão programática. E nós não podíamos votar a favor de alguma coisa cujo nosso programa era exatamente o oposto do programa do PSD. E, portanto, daí a coerência. Agora, contem com o Partido Socialista para fazer oposição programática. Quem tem que arranjar soluções de governabilidade
é o PSD, não é o Partido Socialista. O Partido Socialista apenas garantiu que o Parlamento funcionasse. Mas há pouco estava a falar nessa desconsideração de Luís Montenegro por não ter dito nada ao PS, não ter contactado o PS. Na verdade, o PS, quando pensou em Francisco Assis, falou com os partidos à sua esquerda. E hoje, por exemplo, não falou, não disse nada aos partidos à sua esquerda. Não corresponde. Disse, contactou os Contactou-os. partidos. Aliás, é importante que se saiba isso. Disse o que é que ia fazer sobre disse, Francisco falou. Assis. Agora, o secretário-geral do PCP, inclusive, esclareceu. Porque Pedro Nuno Santos ligou ao secretário-geral do PCP e ele não conseguiu atender. Era necessário entregar as listas até uma determinada hora, mas ele próprio disse, eu não consegui falar, mas é verdade que tentaram falar comigo. Falou com, pelo menos, com o Bloco de Esquerda, falou com quem conseguiu efetivamente contactar. E, aliás, nós prezamos uma questão institucional que é bastante importante. É que quem fala, por uma questão de consideração, quem fala com o líder de qualquer outro partido é o líder de um determinado do outro partido. Nós não mandamos emissários. A posição do Partido Socialista de que há uma maioria de direita e a direita que se entenda, essa ideia não fica aqui fragilizada a partir de agora? Não. Porque nós tivemos muito cuidado em dizer. Foi o exemplo que lhe dei nos Açores. Primeiro temos de ter o Parlamento a funcionar. A partir daí, a partir do momento que se tratam de medidas em que nós discordamos totalmente, eles é que têm que encontrar essa solução de governabilidade. É muito importante que isto fique esclarecido. Porque eu sei onde é que isto vai acabar. Onde é que vai acabar? Isto vai acabar no Orçamento de Estado. Que é sempre aí que termina essa pressão que a direita tem feito. O Partido Socialista, é praticamente impossível o Partido Socialista aprovar um orçamento de Estado da direita, porque essa é uma questão programática, macro, e portanto eles aí têm que se entender e têm que arranjar soluções. Aquilo que nós já percebemos é que o PSD e Luís Montenegro não pondera ou não prepara soluções de governabilidade. Porquê que a frase oficial é o praticamente impossível e não é o impossível? Porque nós temos que ser prudentes em tudo o que dizemos. Nós achamos que é praticamente impossível, ou seja, a probabilidade é mínima. Mas dá uma margem para o que der e vier. Não é para o que der e vier. Se nós tivemos uma pandemia, coisa que é inverosímil que aconteça, o Partido Socialista deve ponderar, mas nós não temos uma pandemia. Ora, esta é uma defesa natural que o Partido Socialista deve, como partido que é responsável, ter. E, portanto, aquilo que nos parece é que eu não posso dizer aquela expressão de Santana Lopes, como é que era, que Deus deixa a terra. Não, é de Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, que deixa a terra. Que Cristo deixa a terra. Cristo deixa a terra. Bom, não, um partido responsável o que deve dizer é praticamente, se não mesmo impossível, que o Orçamento de Estado seja aprovado por uma questão de simples. São questões. É um documento que contém toda a questão ou toda a concepção programática da direita. E nós temos uma concepção de sociedade, de economia, totalmente diferente daquela que é da direita e que não nos pode merecer, que não nos deve merecer consenso. Mas, houve alguma concertação sobre aquele silêncio total na primeira semana pós-eleições até às audiências em Belém? Houve alguma concertação entre os líderes? Estou a perguntar se houve alguma concertação entre os líderes do PS e do PSD de haver um silêncio total de ambos até às audiências em Belém. Penso que não. E houve contactos sobre algum outro dossiê? Porque terá havido com certeza sobre aquela oferta que Pedro Nuno Santos deixou em Belém, tão explícita. Eu não consigo falar por Pedro Nuno Santos, porque não é do estive seu com núcleo ele duro e de aconselhamento. Não estive esses momentos, mas julgo que não. Voltando um bocadinho atrás, o PS poderá viabilizar o orçamento do Estado, a proposta do orçamento do Estado na generalidade, para depois na especialidade se conseguir fazer ali uns acertos e umas alterações e umas propostas, para depois na votação final global haver um voto contra? Ou isso também não é possível? Eu acho que é prematuro. Nós temos aqui uma posição de princípio. A posição de princípio é que somos contra
é que dificilmente, ou praticamente impossível, nós viabilizarmos o orçamento. Agora, a forma como o faremos, eu acho que isso deve ser discutido mais à frente e mais próximo deste momento. Então não pode ser taxativo em relação à generalidade, não é? Eu não quero fazer nenhuma consideração, nem que sim, nem Sim. que não. Não dependa das minhas Sim. palavras, nem que sim, nem que não. Aquilo que me parece é que a aprovação, do ponto de vista do orçamento, não é garantida pelo Partido Socialista. Portanto, não é possível retirar em nenhum momento das minhas palavras alguma intenção de aprovar o orçamento, antes pelo contrário. Mas isso significa que aquele prazo que Pedro Nuno Santos falou de até ao verão decidir uma série de reivindicações de classes muito específicas para um eventual orçamento retificativo, se fosse necessário, isso é para quê? Para não colidir com o orçamento de Estado e para que... Não? Não, não. Então porquê o prazo? É por uma questão muito simples, porque nós queremos efetivamente que as pessoas tenham resultado do aumento destes rendimentos que estão previstos para essas classes profissionais. E isto tem que ser feito atempadamente. Ou seja, há aqui, digamos, uma estratégia da direita para tentar condicionar o Partido Socialista e para que nós sejamos a muleta do Partido Social Democrata da sua governação. Nós somos diferentes, nós temos propostas diferentes e até é bom para a democracia que estes dois polos possam apresentar sem alternativa. Porque no momento em que o Partido Socialista deixar de ser a alternativa, que é... Mas nessas PSD, questões não é alternativa. Nessas questões que foram apontadas, aí é que está a defendem os diferença, dois o mesmo. A diferença entre a oposição anárquica e caótica, que é o Chega, e a oposição responsável do Partido Socialista, nós sabemos o que é que nós temos em comum. O que é possível existir em comum. E estas são matérias que estão perfeitamente identificadas. A questão dos professores, a questão dos médicos, a questão das forças de segurança. E para mais, nós, no âmbito do nosso cenário macroeconómico, nós tínhamos previsto. Nós sabemos que há folga orçamental que permite estas medidas. A questão técnica que se coloca é se é necessário um orçamento retificativo ou os tetos de despesa que existem neste momento permitem que a medida seja tomada sem alteração ao orçamento. Por isso é que nós dizemos se for necessário fazer uma alteração orçamental apenas para estas medidas, porque isto são políticas que beneficiam diretamente as pessoas, nós estamos disponíveis para isso. Isto é ser oposição responsável. Agora, não nos tentem enganar e dizer, bom, estas medidas podem ser incluídas no próximo orçamento. Porque isto é tentar trocar essas três medidas por aceitar um programa que é muito substancialmente diferente. E nesse caso o PS teria que votar contra, certo? Não. O orçamento. Mas então... naturalmente. Agora, aquilo que eu gostava que se perguntasse, e essa é a pergunta que deve ser feita, é a Luís Montenegro. E então? As promessas que foram feitas são ou não são para concretizar? Há a possibilidade de as fazer já. Porquê é que não as faz? Porquê é que não conversam connosco? O que me faz a impressão é, tendo o PSD ganho as eleições, por muito pouco é certo, porquê é que não se pergunta ao PSD porquê é que não vai cumprir as suas promessas e porquê é que não imediatamente não nomeia uma equipa negocial para que o possa fazer connosco? Isso não é uma armadilha ao PSD, lançada pelo líder do PS ao PSD? Não, é coerência. Mas, é coerência. Vamos ver. Quais são as nossas bandeiras? Em termos... repare, Pedro Nuno Santos, até fugindo um pouco àquilo que era, digamos, o discurso anterior do Partido Socialista, o Pedro Nuno Santos marca uma diferença. Aliás, não há muitas, mas há algumas. E uma delas tem a ver com a disponibilidade, digamos, qualificação da administração pública, chamemos-lhe assim. Qualificação a nível da remuneração, da atratividade, de nós termos uma administração pública mais capaz. E nós elegemos 3 áreas. Aliás, nós dissemos que o ritmo de redução da dívida e de superávit poderia ser, de redução da dívida menor e de superávit poderia ser um pouco mais pequeno. E, portanto, a partir daí, o que nós estamos a fazer é consubstanciar na nossa forma de fazer a oposição
aquelas que são as nossas promessas. E tendo em conta que há aqui matérias que são comuns ao programa do PSD, é fácil executá-las. Basta, digamos, subscreverem aquilo que o Partido Socialista quer. Ademais, do ponto de vista orçamental, nós não temos a possibilidade de fazer as propostas por causa da lei travão. Os únicos que têm são o Governo. E, portanto, se for necessário um orçamento retificativo, sabem da nossa disponibilidade. Se não for necessário, que avancem já. Mas tanto o PSD como o Chega queria uma redução de impostos. E o Chega já disse que queria também já uma redução de impostos. Aquilo que eu pergunto é se esse pacote, se esse orçamento retificativo incluir mais alguma medida além dos professores, das forças de segurança, dos oficiais de justiça e dos profissionais de saúde, o PS votará contra? Ou seja, arrisca deitar fora esses louros? Mas isto não é uma questão de louros. Quem anda na política apenas para tentar colher votos, isto não vai correr bem. Não vai mesmo. E vou-vos dizer porquê. Nós temos um cenário macroeconómico que é conservador, onde, tendo em conta o crescimento da economia, a redução da dívida, o comportamento da despesa pública, nós conseguíamos acomodar estes aumentos para as forças de segurança. Em política, faz-se escolhas. E nós optamos por este caminho. Há um ditado que eu gosto muito e uso sempre. Não se pode cantar e assobiar ao mesmo tempo, porque não dá. O que é que o PSD prometeu antes das eleições? Cantar e assobiar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que essas medidas eram para avançar, que era baixar os impostos. Ora, fazendo as contas, o cenário macroeconómico do PSD tem um crescimento irrealista da economia. Totalmente irrealista. Pode chegar a 4%, 3,5% a 4%. Impossível. E tem, entre aumentos de despesa e cortes, nomeadamente diminuição de impostos, tem cerca, pelas minhas contas, de 7.240 milhões. O que é que isto... e não estão aqui considerados não está considerado, salvo erro, as forças de segurança. Ademais, nós ainda podemos ter as forças armadas nisto, que é preciso ter atenção. Isto quer dizer que o programa do PSD é totalmente irrealizável. Porque, como diz o ditado, não se pode cantar e assobiar ao mesmo tempo. Não é possível aumentar a despesa nesta dimensão e baixar a receita numa dimensão ainda maior. Isto não encaixa. Nós temos que ser responsáveis. Nós conseguíamos concretizar as nossas medidas sem impacto no déficit e na dívida em relação àquilo que são os critérios que a União Europeia colocava. O PSD não vai conseguir. Este cenário... E não conseguindo, o que é que acontece? Vai ter que assumir estas responsabilidades. Sim, e assumir essas responsabilidades, qual é o custo, não é, disso? Estou a falar de eleições, sim, de novas eleições, eleições antecipadas. Não é esse. Não? Vamos por partes. Há um custo político. Vamos a ver, o PSD tem que assumir junto do seu eleitorado que o seu cenário macroeconómico era irresponsável, era irrealizável, nós dissemos-lo várias vezes. O PSD tem que assumir e tem que fazer escolhas. Agora, o Partido Socialista é coerente. O Partido Socialista nunca disse que ia baixar os impostos nesta dimensão. Aliás, nós dissemos que a baixa de IRC para as empresas era não só um dano para as contas públicas, como não é irrealizável, inconsequente do ponto de vista dos efeitos. Porque nós sabemos que a maioria das empresas não pagam IRC. E, portanto, não estava no nosso programa. No nosso programa era um conjunto de descidas, nomeadamente em taxas relacionadas com o IRC. E que tinha impactos indiretos nas micro, pequenas e médias empresas, e essas sim que necessitam de apoio. Agora, aquilo que é, o PSD tem que assumir estas consequências e o PS vai cobrá-las, efetivamente, do ponto de vista político. E eu queria chegar ao... Mas o PS não tem poder para convocar eleições. Certo, sim. Essa é uma prerrogativa do Presidente. Não tem para convocar eleições. Quem tem é o Presidente da República. Certo. Aliás, é especialista nisso. Certo, sim. Onde eu quero chegar é qual é o grau de estabilidade e até onde é que pode ir a estabilidade deste governo de minoria ou de maioria relativa? Bom, eu compreendendo a pergunta, esta não é uma pergunta que deve ser feita ao Partido Socialista, porque não é a nossa responsabilidade assegurá-la. Essa opção é clara. Mas já tivemos uma amostra do que é que pode vir aí.
nós tivemos uma amostra numa questão tão pequena, institucional, como a presidência da Assembleia, pequena do ponto de vista, não é é do ponto de vista do ato, é uma matéria que é uma votação. O Partido Socialista é que teve que resolver o funcionamento da instituição. Agora, a questão programática de governabilidade é uma responsabilidade de quem assume a governação, não é do Partido Socialista. Nós temos é que ser coerentes com o nosso programa. E nós vamos fazer oposição, porque se o PSD recebeu um mandato para governar, nós recebemos um mandato para fazer oposição. Em relação ao excedente orçamental, é um tema que não é propriamente pacífico. Dentro do Partido Socialista há opiniões diversas sobre o uso a dar ao excedente, ao saldo positivo que foi conseguido e de que houve novidade esta semana. Qual é que é o uso ideal para este excedente orçamental? É de facto um excesso neste momento? O excedente orçamental que foi conseguido pelo governo de António Costa? Eu vou responder da forma mais simples possível. A posição do Partido Socialista nessa matéria foi clara desde o início. Nós deveríamos ter um ritmo de consolidação das contas públicas e não tão rápido quanto aquele que foi agora atingido. Por uma razão muito simples. Porque nós temos um conjunto de políticas que gostaríamos de concretizar, nomeadamente aquelas que nós falamos há coisa de 3, 4 minutos, certo. Nomeadamente ao nível de rendimentos e de qualificação da administração pública. E diria que Dito isto, aquilo que nós podemos dizer é que o governo do Partido Socialista deixa todas as condições para o próximo governo implementar estas políticas. E isto é um facto muito significativo em democracia. Porquê? Porque a maior parte dos governos queixam-se sempre da sua herança. Injustamente, justamente, não interessa. Agora, este não se pode queixar do facto de não ter recursos para poder implementar um conjunto de políticas que são muito importantes para o país. Nomeadamente essas de reposição de rendimento. Não pode é fazer aquilo que nós sabíamos que era irrealizável em qualquer dos cenários. Dito isto de uma forma ainda mais interessante, o que nós começamos a ouvir ali, acolá, alguns dirigentes do PSD, de alguns comentadores mais entusiastas da direita, é que, atenção, talvez não seja tão bom, não seja, digamos, prudente nós andarmos a distribuir rendimentos e a cumprir aquilo que prometemos. Há algo que me faz lembrar o passado. É que o PSD é especialista antes das eleições em fazer promessas e em garantir aquilo que não vai fazer e a dizer aquilo que gostaria de fazer. Mas depois raramente aquilo bate certo. Eles já disseram que nunca iam cortar pensões, que não iam fazer um conjunto de cortes. Bom, essa parte ainda não sabemos. Aquilo que nós já começamos a perceber é que provavelmente não vão fazer aquilo que prometeram que iam fazer. E isso parece-me que é algo que começa a ser recorrente na governação do Partido Social Democrata. O Ministro das Finanças do Partido Socialista, Fernando Medina, disse que há, de facto, medidas que são acomodáveis no orçamento. O que até, aliás, mostra alguma divergência com alguns também dentro do PS, mas, enfim, passando isso um pouco à frente. Disse que há medidas que são acomodáveis, mas também vai deixar o aviso de atenção, que isto não se pode confiar e gastar tudo. Afinal, em que é que ficamos? Mas aí é que é a diferença entre uma oposição responsável e uma oposição anárquica ou caótica. É que nós não dizemos para gastar tudo. Nunca dissemos. Para ir Aliás, gastando. não é para ir gastando. O que nós dissemos é algo muito simples. É que nós fizemos um cenário macroeconómico. Quem é que fez o cenário macroeconómico? Lembram-se? Foi o Fernando Medina. Quem que o apresentou? Foi o Fernando Medina.
o programa eleitoral que nós fizemos de reposição dos rendimentos foi feito também com Fernando Medina. Portanto, nós sabíamos o que é que o próximo governo iria fazer. Portanto, aí não há divergência nenhuma da forma como iríamos apresentar. Aquilo que nós achamos que seria irresponsável é, digamos, a implementação de um conjunto de medidas pela parte do PSD com um cenário macroeconómico totalmente irrealizável. Portanto, mas nas condições que o PS quer, não há grande perigo para as contas públicas no futuro. Mas isto é coerência. Nós fizemos as contas. Okay. Essa é a grande diferença. Aquilo que nós percebemos é que o PSD não fez as contas. E como as que fez não são reais, vamos ver o que é que a União Europeia diz. E não está aqui o PS a empurrar o PSD a gastar? Não. Vamos ver. Nós apresentamos um cenário macroeconómico feito pelo atual Ministro das Finanças. Nós apresentamos um programa eleitoral com um conjunto de compromissos acomodáveis dentro do cenário macroeconómico, que é um cenário macroeconómico responsável, que não tem previsões de crescimento irrealizáveis. Aliás, como sempre aconteceu, nós sempre apresentamos, digamos, cenários conservadores e conseguimos ir sempre cumprindo ou até ultrapassando um pouco. Aquilo que nós olhamos para o PSD é que é algo completamente irrealizável. Com 7 mil milhões entre cortes e aumentos de impostos e aumentos de despesa. Nós fizemos as contas para as nossas propostas e apresentámos-las. Aquilo que nós começamos a perceber é que o PSD começa paulatinamente a recuar e a dizer que talvez não haja condições para implementar as suas propostas. Vamos a ver quais são as prioridades que colocam. Algo que é certo para o PS. A nossa prioridade será sempre das pessoas. Vamos avançar. E queria recuperar uma pergunta que há bocado, se calhar, não me saiu tão bem, mas que gostava de recuperar, que o PS está ou não a preparar-se para um período longo na oposição, ou é possível sonhar com uma legislatura interrompida a meio por falta de estabilidade? O PS não pensa assim. O PS o que pensa é o seguinte: o governo tem que assegurar a sua estabilidade, essa é a sua obrigação. O Partido Socialista tem que refletir, modernizar-se, adequar-se àquelas que são as suas prioridades e estar a qualquer momento preparado para assumir as suas responsabilidades do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista da governação. Essa é a nossa obrigação primeira. Em que é que tem de modernizar-se o Partido Socialista? Não, o Partido Socialista, qualquer resultado que o Partido Socialista tenha, obriga uma reflexão. Qualquer. Seja uma vitória, seja uma derrota, seja uma derrota por 50 mil votos. Essa é uma obrigação. Nós, e o Pedro Nuno Santos foi muito claro sobre isso, o Chega teve 1.200.000 votos. Isso, a qualquer partido responsável, quer ganhe, quer perca, tem que obrigar à reflexão. Porque esses 1.200.000 não são pessoas xenófobas, racistas, pessoas contra o sistema. Há muita gente ali que pura e simplesmente está desiludida com a sociedade e com a resposta do contrato social. E isso é importante, que é o contrato social de que se nós trabalhamos, nós nos aplicamos, se a comunidade for solidária, o nosso dia da manhã será melhor que o de hoje. E aquilo que nos parece é que este contrato social não está a funcionar para alguns da forma que deveria, ou pelo menos a sua percepção. As pessoas estão frustradas. O PS não respondeu às pessoas. O PS não conseguiu cabalmente responder às pessoas. Isso é natural, porque se tivesse conseguido responder à maioria das pessoas, tínhamos ganho as eleições. Parece-me que isto e não está aí. Mas atenção, esta é uma reflexão que cabe ao PS, porque é um partido responsável, mas cabe também a todos os restantes partidos. Porque o PSD também tem que fazer esta reflexão. Porque não foi só o PS que perdeu votos para um partido que é antissistema, que é anárquico. As pessoas, quando depositam um voto num partido como o Chega, é porque efetivamente acham que as respostas tradicionais não estão a ser eficazes e às vezes preferem outro tipo de respostas mais anárquicas, mesmo sabendo que elas não são consequentes. E nós temos uma responsabilidade sobre essa matéria. Não há não há o perigo de o PS perder definitivamente este espaço. Não há esse... Como assim? Se
o prolongar do PS na oposição, se o prolongamento do PS na oposição, se não vai dar de facto espaço a um partido como o Chega. Enfim, estou a perguntar-lhe sobre uma eventual sobrevivência ou não do próprio Partido Socialista. Eu acho que essa solução não se deve colocar, mas quando nós assumimos o nosso papel de oposição, nós assumimos o papel da alternativa. As pessoas, quando tomam decisões, têm que perceber os caminhos que existem e têm que distingui-los. E têm que perceber que, na verdade, o PS é uma alternativa ao Partido Social Democrata. E nós temos que construir esta alternativa. Temos que a afirmar. Nós somos oposição ao caminho que o PSD preconiza em termos de sociedade, em termos de desenvolvimento, em termos de cooperação. E, portanto, estar na oposição permite exatamente isso. Afirmar esta alternativa. E, portanto, é esse papel que nós queremos fazer. Agora, nós temos uma diferença. É que nós concretizamos. O Chega quer chegar ao pote, na linguagem deles. Nós temos políticas alternativas que são possíveis de serem concretizadas e que podem ter, efetividade na vida das pessoas. É essa a grande diferença do Partido Socialista. E essa afirmação faz-se marcando e assinalando aquilo que é o oposto em termos de programa do PS em relação ao programa do PSD. Dito de outra forma, isso manifesta-se ou isso atinge-se sendo oposição. E essa afirmação, esse combate político do PS vai resumir-se ao Parlamento ou é necessária aqui uma religação aos sindicatos que se perdeu muito nestes últimos anos em que o PS foi governo? Naturalmente estou a dar a minha opinião. O PS terá, não sei o que dito, os caminhos, mas o PS tem que estar presente em todos os momentos da sociedade. Ou seja, tem que estar no Parlamento, tem que estar do ponto de vista autárquico, tem que estar do ponto de vista também sindical, tem que estar do ponto de vista da rede social e cooperativa. O PS deve estar presente afirmando o seu caminho, afirmando as suas políticas, é tão simples. E perdeu isso enquanto esteve no poder? Eu não diria que perdeu. Houve um deslaçar. Não é uma questão de deslaçar. Vamos ver. Eu sou daqueles socialistas que têm muito orgulho naquilo que António Costa atingiu, aquilo que ele conseguiu, e isso é muito resultado dele. Não é? Aliás, ele hoje apresenta um conjunto de números que são extraordinários. Não é? Nós conseguimos crescer, salvo 15 vezes mais do que nos 10 anos anteriores. Nós conseguimos ultrapassar um conjunto de desafios que nunca ninguém pensou que nos atingissem, desde a guerra, desde pandemias. Nós conseguimos fazer uma requalificação e um aumento de rendimentos sem paralelo até na Europa. Mas eu pergunto-lhe isto... O que eu estou a dizer é próprio dos partidos que estão no poder durante muito tempo. Eu tenho a vantagem ou a desvantagem. Eu tenho a vantagem ou a desvantagem de vir de uma região do Partido Socialista foi governo 24 anos. Isso permite-nos aprender muito. E quando nós estamos há algum tempo no poder, não é igual a estarmos na oposição. O Partido Socialista, efetivamente, pela primeira vez, ou dito de outra forma, o Partido Socialista reforçou, enquanto governo, digamos, a sua presença em determinados setores da sociedade, ou fez um esforço para estar presente, mas quando se está no governo, isso não é efetivamente igual a quando se está na oposição. Repara, o Primeiro-Ministro não consegue ter essa disponibilidade para estar em todo o sítio, mas nós pela primeira vez tivemos um secretário-geral adjunto que permitiu exatamente reforçar esta presença do partido. Agora, nós estamos na oposição, é preciso... efetivamente, nós temos um secretário-geral disponível, coisa que não tínhamos quando estávamos no governo, portanto, agora é possível fazê-lo de melhor forma e com maior intensidade. Mas até estamos a fazer essa pergunta sobre os sindicatos, porque há poucos dias o líder da FESAP, José Abrão, ameaçava o novo governo com um verão quente se não fossem atendidas as reivindicações de valorização salarial. Significa que o PS vai ajudar a que este seja um verão
Eu não queria, mais quente. se me permite, eu não queria comentar declarações de dirigentes sindicais, mesmo que sejam meus camaradas. Exato. Bom, tá bem, mas neste caso ele não falou enquanto membro da Comissão Nacional do Partido Socialista. É verdade. Mas... E, portanto, não me parece que faça sentido. O que eu acho é que os sindicatos devem efetivamente fazer aquilo que fizeram sempre. Até quando quando o Partido Socialista estava no governo. Não podem Houve dizer uma acalmia bastante quando grande, o Partido não? Socialista esteve no governo, nos últimos 3 anos, não me pareceu que tivesse havido grande acalmia. Aliás, bastou Casos muito ver, específicos. no caso da educação, no caso dos funcionários sociais, no caso das polícias, e não só. Houve várias greves. E, portanto, os sindicatos têm que fazer o seu papel e espero que o façam. Agora, em coerência com o que fizeram no passado. Agora, o Partido Socialista não é contra a presença e nem a existência de sindicatos, antes pelo contrário. A sindicalização é bom para a economia e é bom para a defesa dos trabalhadores. Mudando um bocadinho do tema, estamos a 2 meses das eleições europeias. O PS não devia já estar a tratar disso, da lista de candidatos, do cabeças de lista, de perfis, etc? Faz-me uma pergunta como se não estivesse. Aí está, então. Naturalmente que o Secretário-Geral estará a pensar no assunto. Então, e que perfil é que tem que ter o cabeça de lista do Bom, mas PS eu acho às que europeias? Se o Secretário-Geral está a pensar no assunto, eu acho que deve ser o Secretário-Geral a dizer isto no momento certo. Bom, o perfil, certamente, ele estará a pensar nele, mas terá que ser alguém que se identifique com os princípios do Partido Socialista. E por aqui Claro, não fico. certo. Mas e é obrigatório que Pedro Nuno Santos ganhe estas europeias ou o partido não lhe pode exigir isso? Eu não coloco as eleições. Todas as eleições que o Partido Socialista deve tentar ganhá-las. Agora, isto não é um teste para Deve, Pedro... mas há essa obrigação, há esse Mas, um peso partido... sobre a cabeça de Pedro Nuno Não é Santos. sobre Pedro Nuno Santos. Não é uma eleição para o Parlamento Europeu que coloca em causa a liderança de um líder. Agora, o objetivo para qualquer partido, como o Partido Socialista, é o de tentar ganhar as eleições. E é possível chegar àquela meta que foi conseguida nas últimas europeias, em que o PS ganhou as eleições. Bom, eu acho que nós devemos ficar por aquilo que é normal. O Partido Socialista deve tentar ganhar as eleições europeias. E, portanto, apresentar o melhor projeto político, os melhores candidatos e esperar pelo escrutínio popular. E, portanto, estipular metas não me parece que seja algo que o Partido Socialista tenha feito, sequer no passado. Encerrado este capítulo agora de instalada a Assembleia, pode haver novidades então, quando ser convocada a Comissão Política, a Comissão Nacional, para fechar a lista das Eu não vos europeias. quero dar respostas de lá para Alice, porque não é justo para quem, para convosco, mas a própria lei implica Que é dia 29 de abril, sim. que muito em breve nós tínhamos que reunir os órgãos do partido, portanto esse trabalho terá que ser feito e terá que ser apresentado a tempo de nós podermos apresentar a nossa lista do ponto de vista legal e, portanto, os órgãos do Partido Socialista terão que o fazer muito em breve. Portanto, estamos a 27 de março, abril é já aí. E como abril é já aí, tendo em conta que o caso de António Costa ainda continua neste impasse, o que é que poderá ter António Costa neste futuro próximo? O Pedro Nuno Santos tem uma frase que eu gosto muito, que António Costa poderá ser no Partido Socialista aquilo que desejar ser. E quando? Bom, essa é uma questão que diz respeito ao próprio. E, portanto, António Costa terá que fazer essa ponderação, sendo certo que António Costa é sempre o melhor ativo que nós temos para aquilo que ele entender ser. António Costa é um grande quadro do Partido Socialista, é um primeiro-ministro que nós nos orgulhamos. Mas está refém da justiça neste momento? Ninguém tenha dúvidas sobre isso. Agora, essa é uma matéria do próprio. E, portanto, julgo que, inclusive, ele já referiu isso. E, portanto, aí António Costa terá que fazer essa ponderação, sendo certo que se há algo que para mim me é profundamente desagradável é quando alguém tem que ficar à espera quando questões, vou reformular para não ser mal entendido, quando questões judiciais podem ter influência
na vida política, sobretudo matérias com tão pouca consistência. Ele era o que eu lhe perguntava, esta. se António Costa está refém da justiça Não, julgo que não está refém da justiça. para Mas tomar isso é decisões sobre o seu próprio futuro político. Não, vamos a ver. Para eu ser claro, António Costa não está refém da justiça, nem pouco mais ou menos. Agora, a avaliação que interessa é do próprio. Se ele achar que isto tem influência, ele é que sabe. Não é? Para mim não está. Para mim não está. Eu tenho uma curiosidade sobre as Até autárquicas. porque o caso Sim. é algo que não tem qualquer tipo de... Percebeu-se que não tem qualquer tipo de sustentação nem fundamento. Mas não teve andamento, entretanto, nem o próprio foi contactado pela justiça, aparentemente. Parece que é tradição na justiça portuguesa. Em relação às autárquicas de 2025, eu sei que ainda falta Muito tempo. muito tempo, mas há dezenas de autarcas do Partido Socialista, eu não quero dar um número porque de facto não sei, mas que estão em final de mandato. Conselhos e freguesias. E sem possibilidade de se recandidatarem no mesmo conselho. Estando fora do governo, o Partido Socialista, o que é que tem para dar a estes autarcas mais à frente? Porque a dada altura há lugar para tanta gente que vai sair dos seus mandatos e o ideal é candidatá-los a outros conselhos. Gostava... Eu vou ser Sim. muito honesto, eu nunca nunca pensei nisso da forma como colocam. Nem sei, nem nunca conversei com o secretário-geral sobre este assunto. E, portanto, agora, o que eu julgo é que o sistema não funciona assim. E, portanto, o Partido Socialista não funciona em alguém que termina um determinado mandato e a nossa obrigação é encontrar um lugar para esta pessoa. Do ponto de vista dos princípios... Mas não é um problema para o partido, ou não? Bom, mas, vamos a ver. A concepção que eu tenho da vida política é que as pessoas candidatam-se àquilo que acham que se devem candidatar e os órgãos do partido pronunciam-se. Se alguém termina o mandato, a obrigação do partido não é encontrar uma solução para esta pessoa. Devemos ser solidários com os nossos camaradas, não é isso que está em causa. Não. Agora, as pessoas só devem ser candidatas a alguma coisa se forem os melhores candidatos a esses cargos. Não porque perderam ou porque terminaram mandatos noutro local. E não vê aqui um risco de fugirem para o Chega, por exemplo? Como aconteceu com outros partidos? Se nós queremos, efetivamente, conquistar as pessoas, se nós queremos que as pessoas vejam o Partido Socialista da forma correta, nós não podemos andar a fazer calculismos desta forma, nem colocar o discurso desta forma. Não se podem preocupar o com Partido isso. Socialista tem que apresentar os candidatos, por uma expressão, que são os melhores candidatos naquele momento a um determinado cargo. Ponto, final, parágrafo. O Partido Socialista não tem que estar a resolver os problemas das pessoas. Deve ser solidário com elas, mas não é isso que está em causa. Nós não temos nenhuma obrigação de estar a arranjar empregos para as pessoas. Porque, vamos ver, a recompensa do Partido Socialista, e a recompensa, chamemos-lhe no bom sentido, o voto no Partido Socialista atinge-se por escolher as melhores pessoas. E as melhores pessoas são aquelas que vão ter os melhores resultados, com implementar melhores políticas. E, portanto, essa é a recompensa. Quando me pergunta, e bem, se não temo que o Partido Socialista seja prejudicado com isso, eu temo muito mais que a opção errada de poder ter um raciocínio destes, não é o raciocínio do Susana, mas é um raciocínio destes, possa prejudicar muito mais o Partido Socialista. O Partido Socialista tem que ter as melhores opções para os cargos a que se apresenta. Sejam eles pessoas que já estavam, sejam novas pessoas. Esta questão e agora voltando um bocadinho ao Parlamento, esta questão do Francisco Assis ter recusado qualquer cargo e depois ter acabado por ser uma das soluções para presidente, isso não se torna um bocadinho embaraçoso para o PS? Porquê? Que imagem é que fica do próprio, já que o PS não venceu e não havia grande possibilidade da presidência da Assembleia da República? Acho que é um gesto bastante nobre, e digo-lhe porquê.
porque Francisco Assis considerava, e o Partido Socialista considerava, que a presidência da Assembleia, é porque é importante ter a cronologia dos factos, a presidência da Assembleia era natural que fosse para o partido mais votado. Ganhou as eleições, colocamos assim. E, portanto, o PS não apresentou na primeira votação ninguém. O PSD e o Chega apresentaram-se como tendo um acordo. Sim, Depois, até aí já chegámos. Não, mas é que a cronologia é importante. Há uma determinada altura em que o PSD retira o candidato. Não sei se lembram. Sim. Retira o candidato. Sim. Bom, se o PSD retira o seu candidato, qual é o segundo partido mais votado? Por muito pouco. É o Partido Socialista. Mas eu não me estava a referir essa mas linha do tempo, eu estava-me a referir antes, porque Francisco Assis já tinha mostrado a sua indisponibilidade para qualquer cargo antes de toda esta polémica de terça-feira. O que eu vejo isso é da forma exatamente ao contrário. O Francisco Assis não tinha nenhuma intenção de estar, não era a sua intenção ser vice-presidente da Assembleia, porque eu percebo. Porque a sua intenção era ser presidente da Assembleia da República? Não era. Ele disse que o PS não apresentou ninguém Estamos a falar antes. Ok. Não apresentou candidato. E, portanto, Sim. Francisco Assis não se apresentou. Nós não apresentamos Francisco Assis como candidato à presidência da Assembleia. O que acontece, entretanto, é que o PSD retira o seu candidato e o Partido Socialista verifica que é preciso que alguém resolva o assunto e seja responsável. E aquilo que nós fizemos é, não há candidato da direita, do PSD, então nós apresentamos um candidato, não vamos deixar a Assembleia sem solução. E foi o que fizemos. E isso é um gesto que se tem que, até, digamos, elogiar de Francisco Assis. Esse entendimento não prende o PS a qualquer nome. O próprio Francisco Assis o disse hoje. Isso significa que daqui a 2 anos poderá ser qualquer outro parlamentar do PS. Não vai E, perguntar portanto, não, vou-lhe perguntar se Francisco Assis pode se guardar para outros combates como as presidenciais. Essa é uma pergunta que tem que fazer Francisco Assis. Eu acho que a questão não se coloca. O que eu acho, a negociação que foi feita... Como socialista. Eu acho que essa questão não se coloca agora. Nós já passamos as europeias, as autárquicas, já estamos nas presidenciais. Daqui a bocado ainda faltam as eleições regionais da Madeira e umas possíveis nos Açores. Portanto, as da Madeira já estarão indicadas para final de maio. Já estão? Não estão? 26 de maio. Já estão? Sim, foi. Falta o Conselho de Estado, sim. Falta o Conselho Sim, de mas Estado foi e um o Presidente da socialista que República. disse isso. Paulo Sim, Cafofo. eu estava a caminho do estúdio e não a vi. E, portanto, eu não acho que vale a pena. Vamos ter que uma eleição de cada vez. É mais fácil e os portugueses são capazes de agradecer. Deixe-me só voltar atrás para uma questão também de Parlamento. Nestes últimos 2 anos desta legislatura, da anterior legislatura que terminou ontem, o PS e o PSD já tinham chegado ali a um consenso para algumas matérias de revisão constitucional. O PS estaria disposto para um processo de revisão constitucional agora? Eu acho que a posição do Partido Socialista no âmbito da janela de revisão constitucional deve ser aquela que foi aprovada no âmbito da Comissão Política Nacional. Ou seja, que deve ser... Matérias muito cirúrgicas. Sim. Matérias muito cirúrgicas. Aquelas que António Costa tinha plasmado naquela proposta de revisão constitucional? Neste momento... Ou uma coisa melhorada? Neste momento é aquilo que foi aprovado no âmbito da Comissão Nacional e, portanto, não tendo havido outra Comissão Nacional sobre esta matéria, a posição do Partido Socialista terá que necessariamente se manter. Olha, uma última pergunta. Em relação ao seu próprio futuro, de Francisco César, podemos vê-lo a breve trecho como candidato ao Partido Socialista dos Açores, à liderança do PS Açores, terminando o consulado de Vasco Cordeiro, ou não é uma coisa que esteja nos seus planos? Essa é uma matéria que faz parte da minha reflexão nos próximos tempos, não estando ainda nada decidido sobre esta matéria, no tempo certo. Que tempo certo é esse? Tem um calendário? É o tempo que, se me permitir a expressão, é o tempo que demorar a minha reflexão. Há algo que é certo. A pergunta faz sentido, não é? Claro, eu estou a responder da forma mais honesta possível. Não é? Essa reflexão está a ser feita da minha parte. Há matérias que devem ser ponderadas, até pessoais. Sendo certo que nunca tomarei nenhuma decisão sem saber a decisão de Vasco Cordeiro em relação ao seu futuro, mantendo a promessa que sempre tive
nos últimos anos, enquanto Vasco Cordeiro for presidente do PS e quiser ser recandidato, eu nunca serei candidato contra ele. Não sendo ele candidato, bom, é uma matéria que, com toda a honestidade, eu terei que ponderar do ponto de vista do meu papel na Assembleia da República, do ponto de vista da minha vida pessoal e da possibilidade de conseguir conciliar tudo isso. E, portanto, é uma matéria que carece de reflexão, sendo certo que há muita gente também no Partido Socialista, muitos quadros com capacidade para, se Vasco Cordeiro não for candidato, para cumprir esse desígnio. Pedro Nuno Santos pode não querer prescindir de si. Essa decisão é minha. Muito bem. Não é de Pedro Nuno Santos, com toda a amizade e respeito que tenho por ele. Agradeço a Francisco César, é deputado, dirigente nacional do Partido Socialista, é membro do Núcleo Duro, da direção de Pedro Nuno Santos, do Secretariado Nacional do Partido, a quem agradecemos novamente a disponibilidade para ter aceitado vir aqui aos estúdios da Renascença. Este programa teve a ajuda técnica de Carlos Schmidt, que nos ajudou no som, também a gravação vídeo de Maria Costa Lopes. Regressamos na próxima semana.